Olá, boa noite a todos e todas. Eu me chamo Maiana Leandra e sou docente do curso de Segurança do Trabalho no campus Ilhéus. Estou aqui hoje representando toda a comissão organizadora, que com maestria fez com que esse evento acontecesse. Portanto, sejam todos e todas bem-vindos, né, a mais uma noite do primeiro Integra TST, evento multicamp dos cursos de segurança do trabalho, do IFBA, né, que foi aberto também a todo o público externo. E essa quarta noite nos trará bastante aprendizado, né, e trataremos de um tema tão importante quanto todos os outros que já foram abordados até aqui. Hoje a nossa convidada é a professora Luane Alcântara, né, que falará para nós sobre o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, critérios, estratégias e desafios. Por isso, eu convido a professora Luane Alcântara, seja bem-vinda, né, que atua no campus Eunápolis para contribuir conosco essa noite. A professora Luane, ela é graduada em Engenharia de Produção pela UESC, é especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela FTC, é mestre em Meio Ambiente pela UESC e doutoranda em Engenharia Industrial pela UFBA. Seja bem-vinda, professora Luane, e a palavra está contigo. Vamos lá. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. E eu quero dizer que, primeiramente, saudar o meu pessoal de Eunápolis, né? Gratidão pela presença, um abraço, um beijo para os meus alunos, para os meus colegas. Um beijo para a Cris, poderosa chefinha, que eu já vi por aí. Um beijo, sua linda. Um beijo, Stephanie. Um beijo para toda essa galera aí que eu amo demais. E também um beijo para todos os alunos e docentes de outros campos que estão acompanhando aqui a gente. Os campos de Barreira, Brumado, Ilhéus, Juazeiro, Salvador, Santo Amaro, Vitória da Conquista. Diz o seu alô aí nos comentários. Se você não é de nenhuma dessas cidades, coloca aí de onde você está falando, que a gente vai interagir aqui o tempo inteiro, tá bom? Eu quero que vocês participem dessa live com a gente. E eu também quero agradecer a equipe Integra TST, que é espetacular, equipe topzaça aí, com todos os professores dos campos que colaboraram para que este evento pudesse estar acontecendo. Também quero agradecer a oportunidade aos professores por estar fazendo essa palestra. E é isso, gente. Estou muito feliz e quero também pedir que vocês aí compartilhem logo essa live com a galera, dizendo que já começou, para o seu colega não ficar de fora e aprender tudo sobre o PGR hoje, porque vocês vão sair daqui um expert em PGR, contando para a família inteira o que é o PGR, o que ele implica, os desafios, como implementar. E também, se você ficar comigo até o final da live, eu vou estar te dando um presente, que será o PDF da aula, e também umas planilhas para identificação de perigos e avaliação dos riscos, que vai facilitar bastante aí as análises para o PGR. Tá bom? Então fica comigo, convida aí a galera, diz que já começou a live. E um detalhe, eu vou compartilhar a minha tela com vocês e a partir de então eu não vou ver os comentários de vocês. Eu vou estar aqui falando sobre o conteúdo, mas a gente tem uma equipe de professores presente aqui que vai estar observando o que vocês estão falando, e eu peço que também vocês coloquem a hashtag pergunta antes da sua indagação, antes da sua dúvida, para que fique mais fácil realizar essa seleção no final e para que eu possa estar respondendo tudinho, tá bom? Então, um beijo para vocês a partir de agora. Eu vou estar compartilhando a minha tela, eu não vou ver mais os comentários de vocês, mas a gente vai ficar interagindo aqui. O tempo todo eu vou falar para vocês fazerem os comentários e os professores também vão estar respondendo. Vamos lá. Então, vou compartilhar.
Então, como vocês já sabem, a gente vai estar falando hoje sobre o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, o PGR, os critérios, as estratégias e os desafios. O que é que vocês vão aprender aqui hoje nessa live? A gente vai estar falando sobre o que é o PGR, o contexto desse programa, as características, as principais etapas para a sua elaboração. Vamos estar falando também sobre o que não é o PGR, que é muito importante, inclusive, a abrangência desse PGR, como implementar este programa dentro da empresa, as estratégias que a gente pode estar utilizando, as etapas de implementação. E, por fim, vamos estar comentando sobre quais são os principais desafios de implementação desse programa nas empresas e os desafios também de um técnico de segurança do trabalho ou do profissional de segurança que está atuando nesse tempo, tá bom? Vamos lá, então. O que é o PGR, gente? O que a norma diz? A NR de número 1, que fala sobre disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, ela está dizendo o quê? Que toda organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades. O gerenciamento de riscos ocupacionais, por conseguinte, vai estar ajudando a construir esse programa de gerenciamento de riscos, que é o PGR. Então, a gente já salienta logo no início que o PGR ele é fruto do gerenciamento de riscos, da gestão de riscos que deve estar ocorrendo dentro das empresas, certo? Sabendo disso, se a gente sabe que o PGR ele é um programa, quais são as características de um programa? Seja programa de ergonomia, programa de higiene ocupacional, programa de conservação auditiva, seja qual for o programa, ele vai ter essas características aí para definir. Que é a necessidade de estabelecer um objetivo e uma política. O que será uma política? É quando a gente precisa estabelecer os compromissos da organização. Pelo que a organização está se comprometendo? O que ela quer atingir? Quais são os objetivos dela? Quais são as atribuições de papéis que ela deve realizar? Qual é a estrutura organizacional que essa empresa vai oferecer para que este programa seja implementado? Também, para que a gente tenha o andamento de um programa dentro da empresa, é necessário a participação contínua dos trabalhadores, a comunicação entre eles e a realização de treinamentos e a realização de formações, se necessário. Para efetivar esse programa e implementá-lo, também é necessária uma revisão contínua, ou seja, um programa ele não vai ter uma data de validade. Ele não tem uma data de encerramento. Ele está sempre em andamento dentro da empresa. E para que as ações deste programa sejam implementadas, vão acabar gerando algumas documentações que vai representar o que é este programa. Beleza? Aí, sabendo dessas características de programa, eu trouxe também esse diagrama aqui para que vocês possam observar onde está contido o PGR dentro da gestão de SST. A gente tem que na gestão de SST é um processo estratégico a longo prazo, considerando ali contexto interno, externo da organização, as partes interessadas, como que essa gestão vai influenciar também não só nos riscos ocupacionais, mas nos previdenciários, no bem-estar como um todo do trabalhador. A gestão de SST envolve uma perspectiva mais ampla do que a gestão dos riscos ocupacionais em si, que vai estar sendo ali considerado como um gerenciamento e processo tático, operacional, com foco no cenário interno e na limitação de perigos para a saúde dos trabalhadores a curto e médio prazo. E o PGR será a forma como o gerenciamento de riscos ocupacionais se concretiza, mas também não vai ser a única, certo? Porque dentro de uma gestão de SST, a gente vai ter ali diversos instrumentos para realizar essa gestão, e o PGR vai ser como se fosse uma estrutura, que eu trouxe aqui uma analogia, uma estrutura de um guarda-chuva, onde o GRO é a gestão, o gerenciamento de riscos ocupacionais, que funciona como um arcabouço aí,
para a implementação de todas as NRs que sejam necessárias dentro da empresa, a depender de sua classificação econômica, claro. Então, o PGR vai funcionar ali como uma estrutura que vai embasar, que vai subsidiar todas as ações em prol da gestão de SST, ok? Pode ali estar envolvido também, anexando dentro dessas ações da NR17, ações da NR7, ações da NR15, a depender da classificação econômica dessa empresa e das necessidades que ela busca atender ali para os seus representantes. Então, falando disso, sabendo que o PGR ele é fruto de uma gestão de segurança, e isso é muito importante, tá bom? O que o PGR ele não é? Ele não é um documento, gente. Porque, segundo a Fundacentro, as atualizações das normas aconteceram justamente para favorecer uma mudança de paradigma na mentalidade em como se realiza a gestão de SST no Brasil. A gente tinha antes uma gestão orientada a documentos. Porque o que era o PPRA? O PPRA era um programa de prevenção de riscos ambientais que acabava ali funcionando também como um instrumento de gestão. Mas o que acontecia? Acontecia que esse programa era solicitado pelas empresas, tipo, a empresa chegava e falava, tá no período de eu fazer o meu PPRA. E aí ligava para a empresa consultora e solicitava, olha, eu vou querer o PPRA para o ano de 2019. E aí essas consultoras elaboravam um documento, faziam uma visita lá, tal, no ambiente de trabalho, elaboravam um documento, elaboravam um cronograma de ações, e essas ações elas não eram implementadas dentro da empresa. Então, a Fundacentro fala que essas atualizações nas normas aconteceram justamente para induzir essa mudança de mentalidade de que a gestão de SST não é uma gestão de documentos. Que aí a gente chegava em uma empresa para fazer uma visita e perguntava, ocorre a gestão de SST aqui? Ah, ocorre, a gente tem aqui o documento PPRA, a gente tem o LTCAT, a gente tem o PCMSO, tá tudo certo. Aí a gente poderia pedir para olhar o cronograma e perguntar ao empreendedor, ao empregador, se aquelas ações estavam sendo realizadas, e ele nem sabia que aquelas ações precisavam ser realizadas. Então, infelizmente, era o cenário que a gente encontrava em muitas empresas, e a gente espera que essas mudanças que ocorreram na legislação possam estar induzindo aí as empresas sérias a melhorarem a sua gestão de SST, e também isso vai depender muito dos profissionais que estão envolvidos na área do engajamento do técnico de segurança, das empresas de consultoria, sobre a informação, sobre a conscientização, sobre a sensibilização para esses empreendedores e para os empregadores da necessidade de se realizar gestão e de não apenas documentos, tá bom? Então, coloca aí nos comentários o que o PGR não é. O PGR não é documento, o PGR é fruto de gestão, já para ficar claro aí para vocês. Beleza. Aí a gente tem na norma também, no item 1.5.3.2, o que é que toda organização deve fazer. A gente sabe que algumas empresas elas estão desobrigadas de realizar o PGR. No entanto, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas elas não estão desobrigadas de realizarem o gerenciamento dos riscos ocupacionais. E toda organização ela deve, sim, em fazer aí o que eu chamo de um acrônimo. Quem me conhece, quem é meu aluno, sabe o que é um acrônimo. Eu adoro utilizar desses acrônimos, dessas estratégias, para ajudar na memorização do conteúdo legislacional, né? Que a gente, às vezes, sabe que o aluno se depara com uma dificuldade de ler as normas, de assimilar o conteúdo das normas. Então, eu indico bastante para os meus alunos a estratégia dos acrônimos. O que é um acrônimo? O acrônimo é uma sigla que vai ser formada pelas iniciais, pelas letras iniciais de uma palavra ou pelas sílabas iniciais e que vai ajudar na memorização de um conceito ou de uma teoria, certo? A gente sabe que a nossa área é uma sopa de letrinhas, ou que seria também uma sopa de acrônimos. É GRO, é PGR, é PCMSO, é LTCAT, é PCA, é uma sopa de acrônimos, certo? Aí eu tracei
um acrônimo aqui, que quem é meu aluno já vai comentando aí que acrônimo é esse, quero ver, hein? A gente já teve essa aula. E aí, esse acrônimo qual é? É o acrônimo EIACIA. Eu até tenho um vídeo no meu canal que fala sobre esse acrônimo. E eu faço questão de dar essa entonação nesse acrônimo, EIACIA, que é justamente para capturar o canal auditivo e sinestésico que a gente tem, bem como visual também, de aprendizagem, como uma estratégia mesmo de memorização do conteúdo, tá bom? Que quanto mais associações a gente fizer, que sejam diferentes, que sejam inusitadas, engraçadas, ou até mesmo ridículas, com esses acrônimos, melhor. Então, vamos para esses acrônimos. É de evitar, I de identificar, A de avaliar, C de classificar e de implementar e um azinho de novo aí de acompanhar. Beleza, professora. Será que eu vou lembrar desse acrônimo? Vou lembrar dos verbos? Beleza. E depois, do resto, como é que eu vou lembrar? Aí, meus amores, a gente precisa ler, estudar, entender o conceito e só depois a gente utiliza a estratégia dos acrônimos, tá bom? Pode crer que ajuda bastante. E a gente vai ter, então, uma ideia de quê? Que eu vou evitar, identificar, avaliar, classificar, implementar o quê? Ora, a gente sabe que o coração ali de segurança do trabalho está na identificação de perigos, na avaliação dos riscos, e o que a gente vai fazer com esses verbos está associado justamente a isso. Bora lá, então, para a primeira etapa que toda empresa deve fazer, que é evitar que os riscos ocupacionais possam ser originados no trabalho, por meio, seja do levantamento preliminar de perigos ou do próprio levantamento de perigos mesmo, já que a gente sabe que o levantamento preliminar é realizado apenas quando a atividade ainda ela não está em execução, ela está apenas em fase de projeto, ali um projeto de mudança, de layout, um projeto de uma nova atividade, é o momento onde a gente está fazendo o levantamento preliminar para que a gente busque eliminar de uma vez por todas esses perigos antes mesmo da atividade estar em execução. Após, a gente vai estar fazendo a identificação desses perigos e das possíveis lesões ou agravos da saúde, avaliar os riscos ocupacionais, indicando o nível de risco, classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção, implementar as medidas de prevenção de acordo com a classificação de riscos e na ordem de prioridade estabelecida na linha G do subitem 1.4.1, que diz o que essa linha? Que diz uma ordem ali de priorização das medidas. A primeira medida é evitar os fatores de risco, eliminar os fatores de risco dentro de um ambiente de trabalho. Em seguida, você vai minimizar e controlar esses fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. Depois, você vai minimizar e controlar esses fatores de risco por meio da adoção de medidas administrativas e de organização do trabalho. E, em seguida, você vai adotar medidas de proteção individual. A gente sabe que, por último, é que deve ser ofertada aí essa medida de proteção individual, que seria a administração dos EPIs, equipamentos de proteção individual. Por fim, como última etapa ali do que toda organização deve fazer nesta classificação, seria acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. Toda organização, professor, independente do grau de risco, exatamente, independente do grau de risco, a empresa deve estar fazendo essas etapas aí, ok? Aí eu trouxe também, para ficar mais ilustrativo, esse fluxograma aí que representa as principais etapas de um gerenciamento de riscos ocupacionais dentro da empresa. A gente tem ali as principais etapas no centro, declaradas como processos de avaliação de risco, onde temos identificação de risco, análise de risco, avaliação de riscos e, em seguida, o tratamento de riscos. Algumas normas vão chamar isso por nomes diferentes a depender do critério que ela está utilizando. A ISO 31000, por exemplo, ela utiliza esses nomes, mas independente da nomenclatura, a base é a mesma, certo? Essa norma, aí, o fluxograma dessa norma é de 2009, mas essa norma ela já está atualizada, já tem até a versão de 2018 aí, certo? E o que a gente está
pode estar observando que a comunicação e a consulta dos trabalhadores, bem como o monitoramento e a análise crítica, elas são contínuas em todo o processo. A gente vê que obedece uma ordem linear aí no centro, mas que nas laterais ocorre aí uma certa informação dizendo que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque é justamente assim. A gente não vai esperar acontecer o tratamento de riscos para então comunicar e consultar os trabalhadores. Isso é feito de uma forma dinâmica e participativa o tempo todo. Uma pausa aqui para beber uma aguinha. E a gente tem outro fluxograma aqui também, que é justamente as etapas do Sistema de Saúde e Segurança Ocupacional, Sistema de Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional, que é a ISO 45001. O que é que esse fluxograma nos diz? Ele nos diz os itens dessa ISO, como que essa ISO está escrita e como que a gente pode visualizar os itens dessa norma em um panorama maior, certo? Organizada para que a gente consiga entender onde estaria o PGR aí, nesse conjunto de ações que representa a gestão de SST. A gente tem logo no item 4 que a gestão é um aspecto macro, onde vai envolver o contexto da organização, as questões internas e externas, as necessidades e expectativas das partes interessadas, que seriam aí os clientes, os fornecedores, o governo, os funcionários da empresa. A gente vai estar procurando enxergar a política de SST dentro dessa empresa. Tudo isso faz parte de um contexto da organização. A definição do escopo, que seria os limites de até onde essa gestão vai, quais atividades que ela vai abranger, quais são os serviços que ela vai incorporar, e uma série de ações que está por trás de tudo isso. Na etapa de planejamento ali, que é o tópico 6, é onde a gente poderia designar que as ações de PGR se encontram, já que neste tópico a gente vai encontrar que é onde informa que há a necessidade ali de se realizar a identificação de perigos, a avaliação de riscos e o controle, que é de onde vai sair os principais documentos do PGR, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Aí a gente tem como um centro também o item 5, que é a liderança e participação dos trabalhadores o tempo inteiro. Então, perceba que na ótica de gestão de segurança, a participação dos trabalhadores está sempre presente. E aí a norma vai dizer também da necessidade de avaliação de desempenho de todo esse processo e das identificações de oportunidades de melhorias, certo? Para, então, se alcançar os resultados pretendidos para esse sistema. Vale salientar que todos esses processos estão sobre a ótica PDCA, que é o Plan, Do, Check, Act, aí, que traduzindo seria planejar, fazer, verificar e agir corretivamente. Então, em todas essas etapas, estariam ocorrendo essas subetapas, onde antes de se realizar uma ação, a gente tem que planejar essa ação, tem que realizar essa ação, em seguida verificar se essa ação está ok, e logo depois agir corretivamente se forem identificadas algumas necessidades de melhoria. Ok? Então, resumindo aí os 3 principais macroprocessos do gerenciamento de riscos ocupacionais, a gente vai ter a identificação de perigos, a avaliação dos riscos e o controle dos riscos. E desses 3 principais macroprocessos, vamos gerar os 2 principais documentos do PGR. O PGR, ele não é um documento, ele é um programa, mas ele vai conter diversos documentos para representá-lo, certo? E os principais documentos deste programa é o inventário de risco e o plano de ações. Aí, a gente sabe, então, o que é que, no mínimo, esse inventário de riscos ele deve conter. Para isso, eu trouxe aí um outro acrônimozinho que ajuda muito também, que é o CEDRAC. Coloca aí nos comentários o que CEDRAC te lembra. Faz aí uma associação de CEDRAC. CEDRAC é um estouro? Para mim, o que me ajuda a lembrar de CEDRAC é essa entonação de estouro, ou então até mesmo
Ali me faz lembrar da história do Cedraque, Mesaque e Abednego, né? Os 3 amigos do Daniel lá, que foi para a cova dos leões. Quem entende aí da Bíblia. E quem não entende, faz aí a sua associação. O que Cedraque te lembra? Porque quanto mais inusitada essa associação, diferente, engraçada, melhor. Coloca aí que eu tenho certeza que vai ajudar muitos colegas a lembrarem também. Aí, gente, a gente volta para o conteúdo e fala o que é que o inventário, no mínimo, deve conter. Seja caracterização dos ambientes, setores, atividades da empresa, desde descrição dos perigos, agravos à saúde e medidas de controle já implementadas ou a serem implementadas. R, de resumo do monitoramento das exposições que foram realizadas de agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados de avaliação que já foram realizadas, seja de ergonomia ou até mesmo de outras análises realizadas dentro da empresa. A avaliação dos riscos, que eu vou estar falando daqui a pouquinho como que a gente realiza, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação. E, por fim, os critérios, seja critérios que foram adotados para se realizar essas avaliações de riscos e para a tomada de decisões. Beleza? Lembrando que nesses critérios aí é apenas um resumo das metodologias e não sair colocando ali a descrição bibliográfica e todo o contexto bibliográfico das metodologias. Basta um resumo dessas metodologias e dos critérios que você utilizou para estar fazendo ali a avaliação dos riscos. Mais uma aguinha. Aí a gente vem para outra pergunta, que é: o que é que, no mínimo, o plano de ação deve conter também? Com outro acrônimozinho aí para ajudar, CFA, de C de cronograma, F de formas de acompanhamento das medidas de controle e A de aferição dos resultados. Eu homenageio essa pergunta aí para o querido Janilton, que se estiver presente, coloca aí. Estou aqui. Ele fez essa pergunta lá na caixinha de perguntas dos meus stories no Instagram, que eu solicitei vocês a estarem fazendo essas perguntas, que eu estaria respondendo hoje aqui ao vivo, não é? Então, obrigada, Janilton, pela participação. E aqui eu vou trazer para vocês o que é que, no mínimo, esse plano de ação deve conter. Ele deve conter o cronograma que já tinha antes no PPRA e as formas de acompanhamento dessas medidas de controle, bem como a aferição desses resultados. Ué, professora, a gente tinha isso antes no PPRA? Tinha. Onde? Que era no momento onde se pedia que fosse realizada a avaliação global, né? A análise global, que deveria ser realizada pelo menos uma vez por ano. Só que o que as empresas faziam? Elas não realizavam a avaliação global. Elas apenas elaboravam um novo documento e nem diziam o que era, o que já foi realizado, o que não foi realizado. E isso eu estou generalizando, tá, gente? Claro que a gente encontra empresas sérias que realizavam, sim, as análises globais, mas, em sua maioria, o contexto que a gente observava no mercado era esse, que as empresas, elas não implementavam, era rara a implementação das ações que estavam previstas no cronograma, bem como essa análise do que foi realizado, do que não foi realizado. E o que o PGR sugere agora com esse plano de ação é que a coisa fique mais criteriosa, que fique mais analítica, para que a gente possa ter um conjunto de dados que possa mensurar se essa empresa está fazendo ou não a gestão de segurança dentro do seu ambiente de trabalho. E vale salientar que essa aferição dos resultados vai muito além do que a verificação de se uma ação foi cumprida ou não no plano de trabalho. Porque a gente pode colocar lá, foi verificado que precisava enclausurar um ruído, certo? Enclausurar uma fonte de ruído dentro de um setor produtivo, e aí foi colocado lá como medida de proteção, de prevenção, o enclausuramento da fonte de ruído, o enclausuramento da máquina. Beleza. E aí, quem vai executar, como, quando, os recursos, foi descrito tudinho lá, e no final tem dizendo se essa ação foi ou não realizada. Aí, o empresário, o empreendedor, pode definir isso sem uma ajuda especializada, definir como vai enclausurar esse ruído para diminuir a intensidade
de ruído dentro da empresa, de decibel. E aí, ele faz a implementação desse enclausuramento. Foi realizada a ação? Foi concluída. Mas será que o objetivo de atenuar o decibel foi alcançado? Aí é nisso que as nossas ações devem estar concentradas, que a nossa atenção deve estar ali no processo de como atingir os objetivos de fato das ações que foram colocadas e não somente realizar a ação, porque às vezes a realização de uma ação não implica no cumprimento do objetivo que se pretendia com aquela ação, certo? Aí a gente entra agora no tópico de como eu faço, então, a identificação de perigos e a avaliação de riscos, já que eu sei que essa é uma etapa que, além de que toda empresa deve realizar para saber se ela expõe seus trabalhadores a riscos físicos, químicos e biológicos, ou aquelas empresas que sabem que expõem e precisam fazer também. Mais uma aguinha. Bora lá, então. Para entrar nesse tópico, eu preciso esclarecer para vocês a diferença de perigo e de risco, que essa imagem representa muito bem. A gente sabe que perigo é algo que tem potencial de causar dano, enquanto o risco vai ser a combinação da probabilidade de ocorrência com a consequência desse agravo ou dessa lesão ao trabalhador. Então, a gente tem a figurinha ali do tubarão, que o tubarão no mar é apenas um perigo, enquanto que nadar com o tubarão é o risco. Outro exemplo que a gente tem é a visualização de uma gasolina em um local separado, isolado. A presença somente da gasolina é um perigo, enquanto que a gasolina em exposição a um agente humano ou material se torna um risco. Aí a gente pode estar fazendo também a associação de que todo perigo, todo risco, ele é um perigo e que nem todo perigo, ele é um risco, porque para ser risco precisa da exposição humana ou material a essa fonte, certo? Aí a gente tem uma outra analogia aqui também, que o perigo de A, o perigo de B e o perigo de C, eles são os mesmos, certo? Que seria um buraco com profundidade de 9 metros. Mas, se a gente implementar medidas de proteção e prevenção nessas situações A, B e C diferentes, por exemplo, na situação A, eu não implemento nada. Na situação B, eu coloco os cones com fitas zebradas. E na situação C, eu coloco uma grade de metal fixa no chão. Qual dessas situações você acha que vai proteger mais o trabalhador? Coloca aí nos comentários. Então, fica um pouco nítido, né? Que a situação que mais protege o trabalhador é a situação C, já que é um material rígido e que vai impedir que, mesmo se o trabalhador se chocar com essa estrutura, ele não venha a cair no buraco. Enquanto na situação B, se ele se chocar com a fita zebrada, ele cai, porque a fita zebrada não tem força suficiente para conter o peso de um trabalhador. Então, a gente pode também chegar à conclusão de que, a depender das medidas que a gente implementa nas fontes de perigos, a gente pode estar diminuindo esse risco, porque a gente diminui a probabilidade de ocorrência deste evento. A lesão em A, B e C será a mesma se ele acontecer. Mas como a gente sabe que risco é a combinação da probabilidade de ocorrência com a severidade da lesão ou do agravo à saúde, aí a gente sabe que a gente tem como implementar medidas que possam atenuar, diminuir esses riscos nos ambientes de trabalho. O que o item 1.5.3.1 da norma diz? Que a etapa de identificação de perigos deve incluir a descrição dos perigos e as possíveis lesões ou agravos à saúde, que na situação anterior, quais seriam as possíveis lesões? Quebra de um braço, quebra de uma perna, chegaria a morrer se um trabalhador cair de 9 metros de altura? Aí a gente vai descrever essas situações. Identificar as fontes ou circunstâncias, o local desse perigo dentro da empresa, do ambiente que a gente está avaliando, e indicar o grupo de trabalhadores que está sujeito
aquele risco. A gente tem também, para em seguida fazer a avaliação desses riscos, depois da identificação dos perigos, a gente vai ter que utilizar de uma matriz de risco, porque a matriz ela vai fazer justamente esse casamento que a definição de risco nos traz, que é a combinação, né, a conjugação da probabilidade com a severidade. E a depender de cada um desses fatores, a gente vai determinar se esse risco ele é aceitável, ele é incerto, ou se ele é inaceitável, ou que também se ele é Só um momento, pessoal, aconteceu um probleminha técnico, como acontece normal. A gente pede que vocês aguardem até que a gente resolva.
Pedimos a paciência, mais um pouquinho. A gente pede que vocês aguardem. Estamos tentando resolver aqui. Problemas técnicos acontecem. E é isso. Voltei! Haja coração, misericórdia. Então vamos lá, problema resolvido. O que foi que eu parei, gente? Novamente. Qual foi o slide? Quem lembra? Tô com a internet do celular aqui, se não ficar boa, vocês me ligam de novo. Minha internet caiu completamente. Estão me escutando bem? Sim, dá para ouvir, Luane. Eu entrei aqui rapidinho para tentar socorrer Maiana, mas você já voltou. Obrigada, Iago. Valeu. Eu vou voltar de onde eu começo, que eu não sei que horas foi que caiu. Faz a projeção aí, Luane, que eu acho que eu estava apresentando as ferramentas e metodologias de avaliação de risco. Se vocês pegaram, falei sobre a matriz de avaliação. Vocês pegaram essa parte? Matriz de avaliação. Começa na matriz de avaliação. Então tá, meu esposo falou que parou aqui na matriz de avaliação de riscos. Vou começar daqui então, tá, galera? Qualquer coisa vocês me ligam. A partir de agora eu já não estou vendo novamente os comentários de vocês. Então, eu estava explicando que para fazer a avaliação da classificação desses riscos, a gente utiliza uma matriz de risco que considera a probabilidade com a severidade e vai nos indicar a situação desse risco no ambiente de trabalho, se ele é aceitável, incerto ou inaceitável, bem como baixo, médio ou alto, certo? E a gente tem várias ferramentas ou metodologias para avaliação de riscos para estar realizando essas análises, que vão nos apresentar diferentes tipos de matrizes com diferentes nomenclaturas. Aí a gente tem as técnicas disponibilizadas pela própria ISO 31010, com várias ferramentas que a gente pode estar utilizando para fazer essa avaliação. A gente tem a BS 8800, que é uma norma britânica, antiga já, mas que serve muito bem também para os propósitos. A gente tem os critérios da AS 4360, que é uma norma regional australiana, que também tem esse indicativo aí de matriz de risco, com diferentes nomes para a gente estar considerando, bem como outras metodologias, como a metodologia HRN, a ICCT, da Fundacentro, que é a metodologia para avaliação de agentes químicos, o questionário psicossocial de Copenhague, que é de Portugal, que nos ajuda a avaliar os fatores psicossociais, e a ferramenta Sobani, que é da Bélgica e que é utilizada por vários países europeus, que nos ajuda a ter... A sua projeção, você pode retomar? Eu estou compartilhando a projeção. Vocês não estão vendo? Não está aparecendo para a gente. Vamos lá. Vocês me escutaram só. É isso? Vocês só me escutaram, não viram a minha tela. Beleza. E agora? Tá vendo aí minha projeção? Dá uma olhada. Sim. Tá ok agora. Pronto. Eita, que tem que ser com emoção. Já que vocês me ouviram, então, eu só estou colocando os nomes aí das ferramentas que eu já citei, certo? Eu vou estar disponibilizando esse PDF da aula também para vocês no final dessa aula, e aí vocês podem estar baixando.
Se vocês quiserem acessar essas ferramentas, eu já fiz um vídeo no meu canal do YouTube sobre isso e disponibilizei um link lá no videozinho que fala ferramentas com estratégias e metodologias de avaliação. Aí vocês podem estar baixando essas ferramentas e encontrando aí. Ok? Meu esposo está dizendo aqui que está ok. E outra pessoa dizendo que está travando. E agora, gente? Tá indo ou não tá indo? Tá ok ou não tá? Vou sair aqui para dar uma verificada. Para nós está tudo ok aqui. Beleza, vou continuar. E a gente tem também as planilhas de preenchimento automático que nos auxilia aí nessa etapa, certo? Aqui é mais um exemplo de uma matriz de risco com a categorização desses riscos, como crítico, alto, moderado, baixo, muito baixo, e também uma avaliação da incerteza dessa estimativa ao lado, para informar se ela é certa, incerta, altamente incerta, e aí a gente consegue classificar esses riscos. E, infelizmente, não vai dar para eu estar falando de todas as metodologias, porque levaria uma aula para cada metodologia, mas vocês podem estar baixando essas metodologias lá e entenderem que a base de toda a metodologia vai ser a utilização de uma matriz de risco com diferentes critérios para a sua elaboração, certo? Que vai considerar ali a severidade com a combinação da probabilidade de ocorrência. E qual é a abrangência desse PGR, gente? A norma diz que todas as atividades e ambientes de trabalho da organização e todos os tipos de perigos e riscos devem ser contemplados pelo PGR. Então, a outra novidade é essa, que a diferença do PPRA para o PGR é que o PGR considera todos os riscos ocupacionais da empresa e não apenas os riscos físicos, químicos e biológicos, certo? Então, quais tipos de riscos ocupacionais a mais? Os riscos mecânicos, de acidentes, os ergonômicos e até mesmo os de violência e de assalto, que este funcionário pode estar ali exposto para ocorrer, né, com ele. E como implementar esse PGR? É um outro questionamento que a gente escuta bastante também. Vamos lá, então, saber que, a critério da organização, o PGR ele pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade. Tá, e o que seria essa unidade operacional, que a norma diz? Essa unidade operacional, ela pode ser uma equipe ou uma função que é realizada na empresa, por exemplo, equipe de motoristas, equipe de manutenção, equipe da produção, equipe do RH, as equipes diversas que podem estar acontecendo dentro da empresa e será necessário realizar uma análise para fazer essa estratificação direitinho, porque uma unidade, um trabalhador não pode estar presente em 2 unidades operacionais, ele precisa estar apenas em uma unidade operacional. Essa unidade operacional pode ser dividida por equipe ou função dentro da empresa e também por área, ambiente ou setor. Fica a critério da organização. Quais as estratégias que eu posso estar adotando para implementar esse PGR na empresa? Aí, a gente precisa fazer uma divisão por categorias de tipos de empresas que a gente pode encontrar. A gente pode encontrar empresas com SESMIT e com sistema de gestão em SST, que seria ou não, mas que tenha um sistema de gestão já atuante dentro da empresa. A categoria de número 2, que seria o tipo de empresas com SESMIT, nem que seja um profissional só de segurança do trabalho, como técnico de segurança do trabalho, mas que não possua um sistema de gestão, que estaria mais associado ali a empresas de médio e grande porte. E a categoria do tipo 3, que seriam as empresas sem SESMIT, e dentro dessas empresas sem SESMIT, sem um profissional de segurança que seja, nós vamos encontrar microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, de grau de risco 1 e 2, que não expõem seus trabalhadores a riscos físicos, químicos e biológicos e que, portanto, estão desobrigadas de elaborar o PGR no intuito de programa, certo? E nós vamos encontrar as microempresas, as empresas de pequeno porte e as empresas de médio porte de grau de risco 3 e 4, ou até mesmo as de grau de risco 1 e 2, mas que
exponham os seus trabalhadores a riscos físicos, químicos e biológicos. Então, vamos falar de cada uma dessas categorias agora, para a gente entender mais ou menos como é que a gente vai implementar um PGR. No caso, você, profissional de segurança que já está formado e está assistindo essa live, ou você que vai se formar, já ter em mente aí as possíveis estratégias que você pode estar utilizando para realizar essa implementação. Vamos falar, então, da categoria de número 1, que são as empresas que já possuem SESMIT e que já possuem sistemas de gestão em SST, seja a ISO 45001 ou não, que é mais característica das empresas de médio e grande porte. Então, o que é necessário realizar? Uma análise inicial para verificar os requisitos da NR1 e comparar com os elementos do sistema de gestão que já estão sendo seguidos, realizar uma revisão desses critérios e dos procedimentos de avaliação dentro das empresas, construir o inventário de riscos, porque até então não era exigido por nenhum sistema de gestão esse inventário, então é uma novidade da NR1, esse inventário de riscos, e a partir da compilação dos dados que já possuam dentro da empresa. Aí vai se colocar lá as informações que já se tem, já que a empresa já tem SESMIT, já tem um sistema de gestão, ela já tem várias ações em SST ocorrendo ali dentro, certo? Então, só vai fazer uma compilação desses dados, um resumo, colocar lá de forma organizada no inventário, tentando cumprir ali os requisitos mínimos que o inventário de risco deve conter, que é o acrônimo CEDRAC, né, que é a caracterização dos ambientes e dos setores, a descrição dos perigos e dos agravos da saúde, a avaliação ambiental desses riscos, CEDRAC, depois vem o quê? O resumo, R de resumo das avaliações que já foram realizadas, bem como os dados de avaliação ergonômica ou outros documentos, coloca ali os dados desse resumo e também coloca os critérios que foram adotados nas metodologias de avaliação, um resumo também desses critérios. Em seguida, a gente vai elaborar o plano de ação, que deve conter ali o cronograma, as estratégias de acompanhamento e as estratégias de aferição dos resultados. Aí, a gente vai partir agora para implementação do PGR em empresas com SESMIT, mas sem sistema de gestão, que seriam as empresas ali de médio e grande porte. O que é necessário fazer nesse tipo de empresa? O primeiro passo é sensibilizar a direção para as mudanças que ocorreram na área, que a gestão deve ser mais assídua dentro da empresa, ela deve estar mais nítida em todas as áreas e que a definição de política de SST também é importante. Se a empresa deseja apenas uma conformidade legal ou ela deseja algo além, como, por exemplo, satisfazer as conformidades de algum fornecedor, de algum cliente, ou se destacar no mercado pelas políticas de segurança que implementa em sua empresa. Como tópico 3 ali, a concepção de uma estrutura para o gerenciamento desses riscos ocupacionais na forma de um programa, que aí necessita de todas aquelas características que um programa contém, certo? Aí faz também a análise inicial, define os critérios ali para avaliar os riscos, faz a construção desse inventário de riscos, com base nos dados que já estão disponíveis, e também fazendo a revisão de todos os documentos que estão presentes, do PCMSO, do LTCAT, se for o caso. E a elaboração e a aprovação do plano de ação, que aqui indica, né, a Fundacentro indica que seja anual, mas a norma não determina a periodicidade de realização desse plano de ação, pode ser trimestral, semestral, bianual, certo? Fica a critério da empresa, a critério da gestão da empresa sobre as ações que devem ser executadas. Se é uma empresa de grande porte, às vezes precisa implementar ações a cada 3 meses, a depender da quantidade de setores e de atividades que ela realiza. E se é uma empresa de pequeno porte, essa elaboração de ações em prol da gestão de SST pode durar 1 ano, a depender das medidas que foram estipuladas a serem adotadas. Então, isso varia muito de cenário para cenário, a depender do que a gente possa encontrar no mercado. Em seguida, a gente vai fazer as avaliações aprofundadas desses riscos,
e realizar o controle como é de praxe na área, certo? Fazer essa tríade aí, que é a identificação, avaliação e controle. Em seguida, executar o acompanhamento, fazer as avaliações e partir para uma construção de uma segunda versão de inventário de riscos um pouco mais elaborada, e aí fazendo a revisão ali do plano de ação, adotando critérios do PDCA, planejar, fazer, corrigir, verificar e corrigir, certo? O que foi realizado. E é isso. Aí agora a gente parte para a categoria de número 3, que seriam as empresas sem SESMIT. O que a gente pode fazer nessas empresas? A empresa não possui nem técnico de segurança e ela precisa realizar a gestão dos riscos ocupacionais e também elaborar o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Aí o que essas empresas precisam fazer? Elas, primeiramente, eu vou falar aqui do MEI, certo? Que está desobrigado de implementar o PGR. Eles estão desobrigados por quê? Porque geralmente é só um funcionário, né, que eles atendem. A maioria das funções são de baixo risco, com exceção aí das funções de pintor e outras funções que expõem os trabalhadores a riscos físicos, químicos e biológicos, mas como o MEI é ele sozinho e no máximo mais um funcionário, aí ele vai receber as fichas de orientação do governo sobre como realizar a sua atividade de forma segura e sem colocar em risco a saúde de seu funcionário que está trabalhando para ele também. Vale salientar que esses microempreendedores individuais são responsáveis pelas atividades que executam e qualquer dano à saúde do trabalhador pela qual ele é responsável, ele vai ter que arcar as consequências, certo? Então, sempre a gente precisa enfatizar a prevenção e os cuidados que todas as empresas devem ter, independente das desobrigatoriedades aí colocadas, e essas fichas serão expedidas posteriormente, ainda não foram expedidas, mas a norma prevê que essas fichas sejam expedidas pela Secretaria Especial de Previdência do Trabalho. Vale salientar também que essa dispensa da obrigação de elaborar o PGR não alcança a organização contratante do MEI. Se uma empresa quer contratar um MEI para realizar os serviços dentro dela, ela vai ter que incluí-lo nas ações de prevenção e, inclusive, no seu PGR também. Vai ter que enquadrá-lo lá em alguma unidade operacional que ele possa estar presente e prever os riscos aos quais ele pode estar em contato. Agora vamos falar um pouco das microempresas e das empresas de pequeno porte, que seriam de grau de risco 1 e 2 e que não expõem os trabalhadores a riscos físicos, químicos e biológicos. Essas empresas também não precisam implementar o PGR. Então, o que a norma diz? Que no levantamento preliminar de perigos, essas empresas de grau de risco 1 e 2, que não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, em conformidade com a NR de número 9, e declararem as informações digitais, ficam dispensadas da elaboração do PGR. Então, ela precisa declarar isso por meio de uma ferramenta digital que ainda vai ser disponibilizada pelo governo também. E ao fazer essa declaração, ela precisa antes fazer um levantamento preliminar de perigos dentro da sua empresa, ou seja, ela vai precisar de uma consultoria de um profissional especializado em TST para estar alegando essas informações. Se de fato ela não expõe os seus trabalhadores, se expõe, a norma não obriga que a empresa consulte um profissional para determinar essa atividade, mas ela deixa claro que a responsabilidade de realizar essa tarefa é do empregador, bem como a responsabilidade sobre o PGR e sobre todas as ações de SST que ocorrem dentro da empresa. Então, se o empregador tem a decisão de não contratar um profissional e toma a decisão por si só e acaba expondo os seus trabalhadores a um tipo de risco, declarando que não expõe, ele vai arcar com sérias consequências em relação a isso, seja por meio de um acidente que ocorra com o trabalhador e seja verificado essa exposição, ou seja por meio de uma fiscalização que possa ocorrer da Secretaria de Inspeção do Trabalho. A dispensa prevista nesta norma é aplicável quanto à obrigação de elaboração do PGR e não afasta a obrigação de cumprimento por parte do MEI, ME e EPP, que é a microempresa,
e empresas de pequeno porte das demais disposições previstas em NR. Então, como eu falei, eles não estão desobrigados de implementarem a gestão de SST, estão desobrigados apenas de elaborar o programa e, por consequência, ter que elaborar aqueles outros 2 documentos, que é o inventário de riscos e o plano de ações. Por quê? Porque ele não expõe os trabalhadores, mas ele fez a identificação dos perigos e dos riscos, atuou ali imediatamente, a gente espera que seja realizado isso, né, certo? Que seja realizada essa atuação para, em seguida, informar que não expõe os seus trabalhadores a nenhum tipo de risco. E também a norma deixa claro que elas não estão desobrigadas a realizar e custear os exames médicos admissionais, periódicos e demissionais a cada 2 anos, conforme previsto no item 7.7.1 da NR7. Então, elas precisam continuar realizando os exames médicos admissionais, periódicos e demissionais, mesmo desobrigadas de implementarem PGR e PCMSO. Elas estão desobrigadas de implementarem os programas, mas continuam obrigadas a implementarem as ações de prevenção, proteção à integridade física e à saúde dos trabalhadores. Ok, deixa aí claro, entendi tudinho sobre as microempresas e as empresas de pequeno porte. E se não entendeu, coloca aí a sua dúvida com a hashtag pergunta. Implementação do PGR. Para a categoria de número 3, em relação às microempresas e as empresas de pequeno porte e empresas de médio porte, de grau de risco 3 e 4 ou de 1 e 2, com exposição aos riscos físicos, químicos e biológicos. Como que a gente pode fazer para esses tipos de empresas? A Fundacentro disse que está sendo elaborado um modelo de estratégia, não de documento, certo? Um modelo de estratégia para estabelecer e manter um PGR nesses tipos de empresas. E, além disso, a gente pode estar consultando todas essas metodologias que já foram disponibilizadas, bem como outras legislações e outros documentos internacionais que dão suporte aí para que seja realizada essa gestão de SST, que como fruto vai gerar o PGR, ok? Aí, a gente tem agora os passos para a implementação do PGR nesses tipos de empresas de pequeno porte e médio porte que precisam fazer isso. Esses passos foram retirados dos pressupostos que pode conter neste modelo de estratégia que vai ser disponibilizado pela Fundacentro. Aí a Fundacentro indica que primeiro seja realizado um contrato de serviço externo com um profissional de SST que seja constituído de uma equipe multidisciplinar, e aí fica a critério desse empreendedor, do empregador, determinar que equipe vai ser essa, que consultor vai ser esse, que vai ter essa equipe multidisciplinar disponível, mas ele precisa realizar essa consulta para realizar o PGR dentro da sua organização, que vai ser fruto da gestão. Os serviços externos atendem todas as necessidades de SST, inclusive os aspectos trabalhistas e previdenciários. Seria bom deixar claro isso em contrato junto com essa empresa de consultoria. A equipe contratada pode prestar e executar apenas serviços técnicos especializados e vai formalizar o gerenciamento desses riscos ocupacionais, que será a documentação oriunda desse processo. Em seguida, a tomada de decisão será feita pelo empreendedor, pelo empregador, e as ações de SST serão assessoradas por essa empresa que foi contratada. Ela vai assessorar, ela não vai implementar, ela vai estar lá cobrando ao empreendedor, vai estar observando os prazos, entrando em contato para saber se essas ações foram ou não implementadas. Então, é muito interessante destacar isso, que o que é que mudou? Mudou que agora a participação do técnico de segurança ou da empresa consultora para essas organizações, as empresas de consultoria vão ter uma atuação mais ativa dentro da organização, mais periódica. Não vão apenas elaborar o documento, entregar e deixar nas mãos do empreendedor, resolver se ele vai fazer ou não. É necessário que a gente tenha essa ótica, que a gente leve para os demais colegas também essa ótica de que
A gente não pode estar cobrando o preço de PGR, mas sim o preço da gestão desse PGR dentro da empresa, certo? Porque senão nada vai mudar, vai continuar o mesmo cenário, vão ser elaborados os PGRs para as empresas que estão obrigadas, e as que não estão obrigadas não vão fazer nada e vai ficar esse caos. O que precisa, então, acontecer? A nossa intervenção, a intervenção dos profissionais especializados na área, na sensibilização e na conscientização dessas pessoas que estão envolvidas pela gestão de SST dentro das organizações. Elas precisam se atentar que agora ela precisa fazer uma gestão, de fato, de ações e não apenas de documentos. Quem pode implementar o PGR? Pode ser concebido, como a norma diz, e implementado por equipe multidisciplinar com assessoria de especialistas em SST. O técnico pode? Pode. Se for da sua competência realizar algumas análises, pode. Agora, ele não vai dar conta de tudo, como, por exemplo, o laudo técnico de condições ambientais. É um anexo ali do PGR. Então, de todas as ações oriundas do PGR, ele não vai dar conta de tudo, e por isso precisa de uma equipe multidisciplinar. Mas ele pode estar dando as orientações a essa empresa de como realizar esse procedimento como um todo. As possíveis etapas de implementação do PGR, então, quais são? Primeiro, a sensibilização e a negociação, a elaboração do contrato. Em seguida, vai fazer a preparação e o diagnóstico. Deve ser realizada uma visita ao local. Pelo amor de Deus, esses anúncios que diz aí, ou elabora o seu PGR à distância, fujam disso, certo? Porque precisa de uma análise in loco do profissional. O profissional precisa ir ao ambiente, identificar os perigos e avaliar os riscos, porque só se tiver uma tecnologia power aí para poder visualizar todos os cantinhos da empresa, e mesmo assim é difícil, né? Só a presença mesmo para estar ali dando conta da identificação de todos esses critérios. Aí vai sair daí um plano de ação emergencial, que vale salientar também que todas as empresas estão obrigadas a realizarem, certo? Como uma das etapas da gestão, todas as empresas precisam realizar um plano de resposta a emergências, bem como as análises de acidentes também. Continua para todas as empresas. Algumas empresas foram desobrigadas apenas de implementar este programa. E aí, a gente tem em seguida uma estrutura, a definição dessa estrutura de gerenciamento de riscos, que vai fornecer como resultado o PGR ali, né, os documentos do PGR. Aí temos o processo de avaliação de riscos e das conformidades legais dentro da empresa, vai estar comunicando esses riscos e as tomadas de decisões que foram executadas, e que vai surgir aí os relatórios e os planos de ações oriundos. Aí vai fazer a implementação e o acompanhamento, buscando sempre fazer os registros desses resultados e a avaliação se esses resultados estão efetivos. Aí eu trouxe aqui um fluxograma que resume tudo que foi dito sobre essas implementações do PGR em diferentes tipos de empresas, sobre as atividades que estão envolvidas no PGR, onde os principais documentos são ali o inventário de risco e o plano de ação, e as ações que podem estar sendo desenvolvidas de cada uma dessas etapas aí. Depois vocês podem estar pegando o PDF e dando uma olhada com calma, já que eu vou me adiantar um pouquinho, que eu já passei do tempo. Quem pode assinar os documentos do PGR? Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sobre a responsabilidade da organização, respeitando o disposto nas demais normas regulamentadoras, datados e assinados. Vale salientar o quê? Que não se assina PGR. O PGR ele é um programa, ele não tem data de validade, não tem mais essa historinha que já não tinha, né, de tem que fazer o PPR anual, porque o que a gente era obrigado a fazer era a análise global do PPR, não um PPR anual. Mas agora a gente sabe que esses documentos oriundos desse programa é que podem ser assinados aí por um profissional que seja delegado aí de acordo com o que o empregador determinar. É sobre responsabilidade da organização isso. Qual a relação entre as empresas contratantes e contratadas em relação ao PGR? Como é que fica isso, professora?
quando eu contrato uma empresa terceirizada para realizar algum serviço dentro da minha empresa que eu estou administrando, como é que eu estabeleço essa relação? A norma diz que as empresas contratantes, as organizações contratantes devem fornecer informações dos riscos que estão presentes ali no ambiente de trabalho, bem como das medidas de prevenção que já estão adotadas dentro da empresa ou que devem ser adotadas para a organização contratada. Enquanto que a organização contratada deve fornecer também para a organização contratante o inventário dos riscos da sua atividade. Aí vai ser realizada uma permuta de informações sobre os riscos para que a atividade seja realizada da forma mais segura possível. Responsabilidades e considerações. O PGR é responsabilidade da organização, exige comprometimento da administração. É um processo de melhoria contínua, sem prazo de validade, como já foi dito, e sua efetividade depende da maturidade da cultura de SST na empresa. Por isso que é muito importante também estar realizando uma análise da cultura de segurança dentro da empresa. Antes de se implementar qualquer ação de segurança, quanto que as pessoas estão preparadas para se deparar com essas medidas que foram estipuladas? Como que a gente pode fortalecer a cultura de segurança dentro dessa empresa, a depender do nível que foi verificado? Informar isto à liderança. Olha, a gente foi verificado aqui que a cultura está baixa, a gente pode estar utilizando para isso a curva de Bradley, que informa lá a maturidade de segurança reativa, proativa, certo? E temos várias ferramentas para realizar isso também. Quais os maiores desafios, encerrando já aí a palestra, que a gente tem, não só em relação à implementação desse PGR, mas também eu acredito que para o técnico de segurança do trabalho ou profissional de SST, em relação a essa atualização, certo? Eu acho que o maior desafio está em orientar o foco na prevenção e na gestão efetiva de SST. A gente precisa dar sempre essa ênfase para os colegas e para qualquer pessoa que a gente está explicando sobre, que a necessidade é de gestão, não mudou apenas PPRA para PGR, mudou a necessidade de se fazer gestão de SST, gestão de ações efetivas dentro da organização, com foco na prevenção e na proteção da integridade física e da saúde dos trabalhadores. Porque o que a gente costuma observar? Que existe a preocupação com a insalubridade, com a CIPA, com a periculosidade, justiça do trabalho, e lá no final está a prevenção. Beleza, tudo isso tem que ocorrer? Tem, mas tem que ocorrer como resultado da mentalidade orientada para a prevenção dos trabalhadores, ok? E aí fica o grande questionamento também. Será que essas mudanças nas normas vão favorecer uma melhoria efetiva como a gente espera? Fica o grande questionamento. A gente não sabe, né? A gente sabe que antes já existia uma legislação pesada acerca de segurança do trabalho e que muita coisa não era realizada e que agora existe uma legislação, segundo a Fundacentro e as próprias legislações, que se basearam no princípio da desburocratização ou da simplificação, certo? Que buscam minimizar essa quantidade de documentos para as empresas e flexibilizar isso, mas que também induz e deixa claro a necessidade de prevenção para os trabalhadores e de se realizar a gestão. Então, nós, como profissionais de SST, vamos fortalecer isso no mercado, fortalecer essa ideia, fortalecer a necessidade de um técnico de segurança dentro da empresa, fortalecer a obrigatoriedade da gestão, que continua, certo? E de forma esperançosa e acreditar que vamos ter uma melhoria significativa na área de SST, certo? Mas também devemos ser realistas e entender que, para isso, a gente precisa estar participando e atuando na sensibilização dos empregadores. Ok, meus amores? Gratidão por esse momento. E agora eu vou disponibilizar para vocês o link do presente que eu prometi, que é o PDF dessa aula e as planilhas de avaliação, que você pode estar fazendo essa avaliação ali, identificando os perigos e colocando
as situações e vai fornecer um resultado automático ali na planilha que facilita e ajuda a levar para o inventário de risco as informações que foram observadas dentro da organização. Vamos às perguntas? Chegou o melhor momento? Gente, quanta informação! A professora Luane deu show. Né? Fez uma abordagem bem ampla sobre o PGR e as atualizações que são tão importantes para que os profissionais de saúde e segurança do trabalho acompanhem, né? Então, tivemos algumas perguntas, não foram tantas, né? Mas a gente vai colocar aqui e, de repente, você repassar, né? Essa informação. Vamos lá, então. O técnico de segurança pode desenvolver o PGR? Foi a pergunta da Tatiana Vesper. Minha tia, gente! Rapaz, a família veio para prestigiar. Beijo, tia! Pode sim, pode estar desenvolvendo, elaborando o PGR dentro dessa empresa, certo? Ajudando, auxiliando ali a gestão da empresa a desenvolver esse PGR. Não tem nenhuma restrição nas normas sobre isso. Outra pergunta aqui é... Deixa eu ver. Da Edileuza Xavier. Ela pergunta o que acontece com a empresa quando ela não implementa o PGR? Oi, Edileuza, um beijo, minha aluna querida aí. Então, o que vai acontecer com essa empresa vai depender se ela é obrigada a implementar o PGR, ela vai sofrer penalizações e multas, né? Além de estar colocando em risco a saúde dos seus trabalhadores e ter que ser indenizada por alguma ação, por algum incidente ou acidente que ocorra dentro dessa empresa. Vai depender da fiscalização ou de uma denúncia realizada por algum trabalhador ao Ministério Público do Trabalho. Uma outra pergunta que nós temos aqui é do Felipe Suazo, nosso colega, né? Ele pergunta: com a nova modificação da NR9, a empresa ainda fica obrigada a renovar anualmente o programa, no caso o PGR? Não, ela não está obrigada a renovar o programa, não existe essa obrigatoriedade. O programa ele é dinâmico e ele deve estar sendo revisado, acontecendo dentro da empresa, né? O programa ele não tem validade, ele deve estar sendo analisado periodicamente, a empresa não regulamenta esse período, o que ela regulamenta é que o plano de ação seja revisto a cada 2 anos, pelo menos, ou a cada 3, se essa empresa tiver um sistema de gestão dentro dela. Então, o PGR, a gente precisa enfatizar que é fruto da gestão. Ele não vai ter que ser revisto porque a gestão ela é dinâmica, ela está acontecendo o tempo todo. Então, como consequência, os inventários de riscos e o plano de ação oriundo dessa gestão, ele vai estar alterando caso haja alguma mudança significativa dentro da empresa. Se há uma mudança de função, uma mudança de layout, uma implementação de uma nova atividade, e assim vai. Uma outra pergunta é do Leonardo. Caso o dono de uma empresa for um técnico, ele mesmo pode fazer o PGR? Pode, né? É de responsabilidade dele, ele é técnico, olha que maravilha. Ele pode estar elaborando esse programa, pensando na estratégia, e se ele quiser consultar os colegas, outros profissionais, ele vai estar bem mais à vontade para realizar essa tarefa. Valeu, Leonardo. Um abraço, meu aluno também. E acho que é a última pergunta, se eu não estiver enganada, é da Thalita Ferreira. Ela pergunta como avaliar a cultura de SST na empresa. Oi, Thalita, boa noite. Então, a gente pode estar fazendo essa avaliação da cultura, pesquisa depois a ferramenta Curva de Bradley. Aí a gente pode estar elaborando a avaliação de diversos fatores que a gente pode estar analisando e enquadrando a que nível essa empresa pertence dentro dessa curva de Bradley e identificar as ações que podem ser realizadas a depender desse nível que foi encontrado.
certo? Mas geralmente consiste na análise de fatores pré-estabelecidos e observância de que se essa empresa está cumprindo algum desses critérios ou não. Temos ainda uma pergunta, agora eu acredito que seja a última, do Bruno Del Sarto. Ele pergunta, né, ele questiona aqui, com o inventário de riscos exigindo os resultados da avaliação da ergonomia, você vê como consequência uma maior cobrança da análise ergonômica do trabalho às empresas? Com certeza. Existem notícias aí que, inclusive, essa análise ergonômica do trabalho ainda não é oficial, porque ainda não foi divulgada a nova NR17, mas que agora está exigindo, além da análise ergonômica do trabalho, a análise preliminar ergonômica, que vai dar ali um indício de mais atividades, se as atividades estão ergonômicas ou não, e vai fornecer uma ferramenta para isso, para que a gente possa estar fazendo essa avaliação preliminar ergonômica dentro das empresas e enquadrando se ela precisa ou não de uma AET, já que agora todas as empresas precisam realizar essa gestão considerando a ergonomia. Então, acredito sim que com a nossa participação, sensibilizando essa questão, a gente consegue melhorar essas avaliações ergonômicas dentro das empresas. Ok. Muito obrigada, então. As perguntas foram essas, né? Não temos mais nenhuma. Foi muito boa a sua apresentação. Queremos agradecer, então, a professora Luane. Eu falo aqui em nome de toda a comissão organizadora, né, que muito contribuiu com a gente nessa noite, falando de um assunto tão importante e tão atual, né, para os profissionais de saúde e segurança do trabalho. É importante estar se atualizando, né? Com certeza. Então, agradeço mais uma vez. Também quero chamar aqui os colegas, as colegas, porque hoje a noite foi das mulheres, né, que também contribuíram nessa noite, né, a professora Lívia Dodds e a Raniele Gomes. Cadê vocês? A Raniele é discente do campus Hemápolis. Oi! Raniele não quer aparecer. Estou amamentando. Oh, meu Deus. Então tá, gente, eu amei. Um beijo grande para todos vocês. Obrigada, Lívia, obrigada, Maiana, obrigada a toda a equipe TST, obrigada a todos os comentários aí, que daqui a pouco eu vou ler cada um, pelo amor de Deus, que eu tô curiosa. E é isso, eu amei, não quero nem ir embora, eu quero continuar falando aqui. Obrigada, pessoal. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau. A lista, não esquece de divulgar. Sim, será que botou a lista? Botou? Colocou. Sim. Quem não assinou ainda, obrigada. na descrição do vídeo. É isso, então.